Eu acabei de assistir o último episódio da segunda temporada de Demon Slayer e manos e manas, eu vou te contar, foi realmente incrível, foi realmente muito emocionante. Vamos conversar e ao longo do vídeo eu vou dar muito a minha opinião sobre esse episódio incrível, na verdade sobre esse anime sensacional. Ei galera do canal PS Nerd, o meu nome é Patrick Souza e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Galera, nesse canal nós temos de tudo, animes e filmes e tudo relacionado à cultura pop. Então que tal você deixar o like e se inscrever no canal? Toda vez que você deixa o seu like e se inscreve no canal, você está ajudando esse canal a crescer mais ainda, a se tornar um dos maiores canais de cultura pop do Brasil. Só que para isso eu preciso da sua ajuda. Você se inscreve nesse canal, dá aquela moral pra gente. Muito obrigado, agora sem demora vamos falar desse episódio incrível. No último episódio nós vimos as luas superiores sendo derrotadas e como último recurso o Gyutaro decidiu explodir o corpo dele, né? Meio que ativou uma autodestruição, varrendo a cidade inteira do mapa. Só que a maior preocupação era se alguém ia morrer tanto do ataque do Gyutaro quanto do veneno depois. Só que aí a Nezuko, rapaz, essa garota tá brilhando cada vez mais. Ela conseguiu salvar todos eles usando o próprio poder. Primeiro ela parou a destruição do Gyutaro, salvando a vida dos caçadores, e depois ela usou o poder de fogo dela para curar o veneno, meio que ela queimou o veneno por dentro. Depois disso o Tanjiro acordou, só que ele não sabia como ele tinha sido curado, então ele foi procurar os outros caçadores. O Inosuke tinha sido perfurado pelo Gyutaro no peito, só que aparentemente isso não era um problema, mas o veneno era. Foi então que, claro, que a Nezuko chegou e conseguiu salvar ele queimando o veneno, só que depois ela fez a mesma coisa com o Zui e foi assim que ela conseguiu salvar todos. O engraçado foi que um pouquinho antes, né, o Zui achou que ia morrer e as esposas dele ficaram discutindo lá umas contra os outros e não deixaram nenhum cara dar as últimas palavras. Ou seja, se a Nezuko não chega e salva o cara, ele ia morrer sem poder dizer as últimas palavras para suas esposas, enquanto elas ficaram discutindo o tempo todo. Quando todo mundo já estava em segurança, o Tanjiro queria se garantir que as luas superiores já estavam mortas, então ele foi lá checar o corpo deles, o que até foi muito inteligente. E foi engraçado porque quando o Tanjiro chegou lá, os dois estavam meio que discutindo, culpando um ao outro pela derrota, e não faz nenhum sentido pra mim que os dois demônios demoraram muito tempo para morrer. Se você reparar no anime, quando a cabeça de um Oni é cortada, eles morrem na mesma hora basicamente. Só que o tempo que o Tanjiro desmaiou, depois acordou, procurou o Inosuke, procurou o Zui, foi muito tempo e não sei por que a Daki e o Gyutaro não morreram enquanto isso. Na verdade eles só morreram depois de muito e muito tempo. E claro que a mais irritante das duas superiores, a Daki, foi a primeira a morrer, né? Enquanto o Gyutaro estava lá vendo a Daki morrer, ele acabou tendo um flashback de quando ele ainda era criança e como ele era tratado. Na verdade, o Gyutaro era tratado como lixo, todos desrespeitavam ele, o que me lembra muito o Naruto, que sofria muito quando era criança, com todo mundo jogando pedras nele, chamando ele de monstro, de feio, de caralho a quatro. Mas quando a irmã do Gyutaro nasceu, foi que ele acabou ganhando um propósito na vida dele, digamos assim. Ele decidiu proteger a irmã dele, o que acabou dando muita confiança e fez com que ele acabasse até contra-atacando aqueles que acabavam fazendo mal, tanto para a irmã dele quanto para ele, porque antes ele só apanhava. Só que depois disso ele realmente decidiu bater, decidiu proteger a irmã dele, ele meio que ganhou um propósito na vida. Só que essa confiança toda acabou meio que saindo pela culatra, porque um certo dia chegou, a Daki acabou cegando um espadachim e por isso ela acabou sendo queimada até quase morrer. Depois disso o Gyutaro até conseguiu vingar ela porque ele estava com muita raiva, só que ele tinha sido muito ferido e ele começou a carregar a Daki pra neve. Só que aí de repente eis que surge outra lua superior, o Doma, que apareceu como tinha gostado do Gyutaro. Ele acabou levando os dois para se transformar em demônios e até fez uma aposta para ver se eles realmente iam conseguir se tornar Oni superiores. Se você não conhece o Doma, eu quero que saiba que ele é um Oni superior muito poderoso, que claro, que se você ler o mangá você sabe como ele vai acabar trazendo grandes problemas para muitos caçadores. Inclusive, vou deixar um spoilerzinho aqui, ele tem uma certa ligação com Inosuke. Uma coisa que eu reparei não só nesse episódio, mas ao longo da série toda, é que os Onis, a vida deles, geralmente a vida humana deles, são realmente muito horríveis. Por exemplo, lembra do Rui, a lua inferior 5, que ele tinha um passado, que ele não conseguia se lembrar do passado, ele sofria muito por isso. A Daki e o Gyutaro também eram pessoas que eram maltratadas quando eram humanos, sofriam muito nas mãos dos próprios humanos. Aquele demônio que apareceu na primeira temporada, que usava um tambor, que ele era uma lua inferior, só que ele acabou perdendo o posto. Pois é, esse demônio também, sofria muito quando era humano. Isso faz com que os humanos que sofriam muito e depois acabaram virando demônios se tornem muito mais raivosos e queiram se vingar da humanidade. É realmente uma vida muito sofrida.
E depois que o Gyutaro acabou morrendo, esse que aparece o Obanai, sabe quem é o cara? O Hashira da serpente, que meio que apareceu tirando onda com o Uzui por ter se machucado tanto só para derrotar a mais fraca das luas superiores. Cara, é fácil falar quando você não estava lá, né? E o Uzui até fala também que vai se aposentar do trabalho porque ele perdeu um olho e um braço na batalha. Só que pra mim isso que aconteceu não faz o menor sentido, eu vou explicar por quê. Acontece que no mangá o Uzui acaba perdendo a perna também, por isso fica muito mais convincente ele se aposentar. Porra, ele perdeu o braço, o olho e a perna. Assim você fica, caraca, o cara vai se aposentar. No mangá isso, tá? Só que no anime ele não perdeu a perna dele, ele só perdeu um olho e o braço. E com isso dá sim pra ele continuar lutando e fazendo o papel dele como Hashira. O próprio Sasuke, por exemplo, ele não tem o braço. E agora, recentemente, Boruto, ele acabou perdendo o Rinnegan dele. E ele continua lutando, tipo, não atrapalha em nada. Só que o Uzui, claro que ele também é um ninja. Então, pra mim, ele poderia sim continuar lutando. Poderia sim ter continuado como Hashira. Então, se não queriam tirar ele, poderiam ter simplesmente cortado uma das pernas dele também, e aí ficaria igualzinho ao que era do mangá. Então, pra mim, isso é um erro, isso tipo não faz muito sentido ele ter se aposentado depois de só ter perdido um olho e um braço. E claro que, como notícia boa acaba chegando muito mais rápido, o mestre dos caçadores se animou muito com a notícia, já que uma lua superior não era derrotada há mais de 100 anos. E depois do Uzui, Tanjiro e os outros acabarem comemorando a vitória estrondosa que eles tiveram, eis que temos a volta de um cara extremamente poderoso, extremamente grande, o grande Akaza. Maluco, ele aparece naquela dimensão estranha onde o Muzan massacrou as luas inferiores, né? E logo de cara ele acabou percebendo que o fato dele estar ali significaria que uma lua superior foi derrotada. Imagina como será que o Muzan vai reagir depois de um dos seus subordinados mais fortes. Tipo, eu não acho que ele vai ligar pela personalidade dele, mas será que ele vai ficar furioso? Rapaz, mal posso esperar, viu? Galera, esse realmente é um anime surreal, com uma animação surreal e uma história melhor ainda, né? E esse foi o final da segunda temporada de Demon Slayer. Você tá esperando pra ver a terceira? Porque eu mal posso esperar, meu coração aqui eu tô saindo pela boca. E as outras luas superiores, haha, eu mal posso esperar pra ver eles animados, porque no mangá todas elas são extremamente fortes, extremamente poderosas, mais poderosas do que quem? Do que o Gyutaro. Lembrando, o Gyutaro era a lua superior 6, ou seja, ele é o mais fraco das luas superiores. Ainda tem 5 mais poderosos que ele, e claro, com habilidades muito mais perigosas e muito mais letais. E claro que se você gostou desse vídeo, não se esqueça que eu tenho uma playlist completa que eu vou deixar aqui na tela pra você assistir agora sobre a segunda temporada de Demon Slayer. Está simplesmente incrível, então acompanhe essa playlist e também se inscreva no canal, porque aqui tem vários filmes e animes. Realmente é o maior canal de cultura pop, que é esse canal aqui, que com a sua ajuda vamos tornar, né? Vamos passar todos os outros, claro, ao nosso ritmo, ao nosso trabalho. Eu conto com a sua ajuda e não se esqueça de se inscrever, deixar o like e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!